A grande mudança não terá data oficial nem cerimônia de inauguração. Não haverá um dia específico em que os aeroportos da América Latina anunciarão que tudo está diferente. No entanto, a partir de 2026, a experiência de voar começará a se transformar de maneira constante e progressiva. O problema é que muitos viajantes não perceberão isso até já estarem na fila. Durante anos, o funcionamento foi relativamente previsível. Mostrar documentos, receber um carimbo, passar pela segurança com certas regras claras. Essa lógica começa a se modificar. Não porque o sistema se torne mais complicado, mas porque se torna mais automatizado. E quando a automação substitui processos manuais, a margem de erro humano diminui. Mas também desaparece a flexibilidade. O Brasil se posiciona como um dos principais cenários dessa transformação. Seus aeroportos internacionais estão entre os mais avançados na adoção de novas tecnologias dentro da região. No entanto, as mudanças não se limitarão a um único país. Impactarão voos regionais e conexões internacionais operadas a partir da América Latina. Pouco a pouco, um novo padrão operacional será consolidado. Aqui aparece o ponto-chave. O maior risco não será técnico, mas informativo. O passageiro que chegar com a lógica dos anos anteriores pode enfrentar processos que já não funcionam da mesma forma. Pequenos descuidos, desconhecer uma exigência, não prever uma validação automática, não revisar condições atualizadas, podem se traduzir em atrasos, verificações adicionais ou custos extras. Nesse novo contexto, a improvisação perde espaço. A vantagem real começa antes da viagem. Entender o que mudou e como se adaptar. Parte 2. Quando o documento deixa de ser protagonista. Um dos ajustes mais visíveis será a expansão da identificação biométrica. Em muitos aeroportos, o reconhecimento facial começará a substituir progressivamente a validação tradicional com documentos físicos. O que hoje é uma implementação parcial se tornará prática habitual a partir de 2026. O Brasil já utiliza esses sistemas em diferentes etapas do percurso aeroportuário: check-in, embarque e controles migratórios. O procedimento é direto. O passageiro se posiciona diante de uma câmera. O sistema confirma sua identidade e libera automaticamente o próximo passo. Não há interação prolongada nem revisão manual extensa. O objetivo é claro: agilizar fluxos e reduzir tempos de espera em aeroportos com alto volume de passageiros. No entanto, esse avanço tecnológico traz uma consequência prática. A biometria deixará de se apresentar como alternativa opcional e passará a ser a via principal. As filas manuais continuarão disponíveis, mas tenderão a ser mais lentas e congestionadas. Paralelamente, os registros migratórios também se digitalizam por completo. O carimbo físico no passaporte perde protagonismo diante de bases de dados automáticas, que registram com precisão data e hora de cada entrada e saída. Isso elimina erros administrativos, mas também reduz qualquer margem de ambiguidade. As regras de permanência não mudam. O que muda é o controle. O sistema já não depende da clareza de um carimbo, mas de um registro exato e inalterável. Para quem viaja com frequência, isso implica que cada entrada fica perfeitamente documentada. Planejar datas deixa de ser uma recomendação e se torna uma necessidade concreta. Parte 3. Bagagem, segurança e o fim da flexibilidade informal. Se há um campo em que as mudanças serão especialmente visíveis, é o da bagagem de mão. A partir de 2026, as companhias aéreas no Brasil e em outros países da região intensificarão o uso de sistemas automáticos que verificam tamanho e peso antes mesmo de o passageiro chegar ao portão de embarque. A diferença em relação ao passado é simples, mas contundente. Já não haverá margem para negociação. Se a mala ultrapassar as dimensões permitidas ou exceder o peso autorizado, o sistema detectará imediatamente. O passageiro deverá pagar uma taxa adicional ou despachar a bagagem naquele momento,
sem espaço para discussões improvisadas. A isso se soma uma evolução nos modelos tarifários. Algumas companhias avaliam cobrar pelo uso dos compartimentos superiores, enquanto outras avançam para tarifas que permitem levar apenas um item pessoal. A bagagem de mão tradicional, em muitos casos, passa a ser um serviço adicional pago. Na área de segurança, a modernização tecnológica também ganha espaço. Novos scanners permitem analisar o conteúdo da bagagem em 3 dimensões, reduzindo a necessidade de retirar laptops ou líquidos. No entanto, a implementação não será uniforme. Alguns aeroportos adotarão rapidamente esses sistemas, enquanto outros continuarão aplicando as normas tradicionais. Isso cria um cenário híbrido. Um passageiro pode sair de um aeroporto com regras mais flexíveis e fazer conexão em outro que mantém controles rigorosos. Assumir que todas as normas antigas desapareceram pode provocar atrasos desnecessários. Em síntese, o panorama aeroportuário que se consolida rumo a 2026 não busca complicar a experiência, mas torná-la mais eficiente. Porém, essa eficiência exige adaptação. O passageiro que entende as novas dinâmicas se move com mais fluidez. Quem depende de hábitos antigos corre o risco de ficar defasado diante de um sistema que já não concede concessões informais. Parte 4. A segurança não muda ao mesmo tempo em todos os lugares. Um dos fatores que mais causará confusão não será uma nova regra rígida, mas a coexistência de normas diferentes conforme o aeroporto. A modernização não avança de maneira uniforme, e essa falta de sincronização será uma fonte constante de dúvidas para os passageiros. Em alguns terminais internacionais, já começarão a operar scanners avançados que permitem manter dispositivos eletrônicos e líquidos dentro da bagagem de mão durante o controle. O processo será mais fluido e exigirá menos manipulação de objetos pessoais. Para quem está acostumado a preparar bandejas separando cada item, a mudança será evidente. No entanto, essa experiência não se repetirá em todos os aeroportos. Muitos terminais regionais continuarão aplicando por anos os protocolos clássicos: retirar laptops, separar líquidos em sacos transparentes e cumprir limites rigorosos. Em certos casos, até mesmo dentro de um mesmo aeroporto podem existir diferenças entre terminais ou áreas. A consequência prática é clara. O passageiro não pode assumir que as normas serão idênticas em cada ponto do trajeto. Preparar-se como se tratasse de controles tradicionais continua sendo a estratégia mais segura durante esse período de transição. A tecnologia avança, mas a prudência ainda é útil. Parte 5. Viajar com o telefone na mão e com um plano alternativo. Outra transformação relevante será a expansão da documentação digital. A partir de 2026, cada vez mais processos estarão integrados a plataformas eletrônicas, identidade validada digitalmente, cartão de embarque móvel e registros migratórios automatizados. O telefone se tornará a ferramenta central da viagem. Consultar horários, mostrar códigos QR, receber notificações de portão de embarque ou validar identidade serão ações habituais a partir de uma tela. Em muitos casos, o suporte físico parecerá secundário. Mas essa comodidade tem um ponto vulnerável. Quando o dispositivo móvel deixa de funcionar, por bateria descarregada, falha técnica, perda ou bloqueio, o passageiro pode ficar temporariamente sem acesso a informações críticas, especialmente em controles migratórios ou no momento do embarque. Depender exclusivamente do telefone pode ser arriscado. Por isso, embora a digitalização avance, os documentos físicos continuam sendo essenciais. Passaporte original, cópias impressas e backups guardados fora do dispositivo principal oferecem uma rede de segurança. A tecnologia agiliza, mas ainda não substitui completamente os métodos tradicionais. Nesta etapa, o viajante preparado não é aquele que abandona o papel, mas aquele que combina ambos os formatos. Parte 6. O aumento silencioso no preço final. Nem todas as mudanças serão visíveis nos controles ou no portão de embarque.
Algumas impactarão antes mesmo de chegar ao aeroporto, no momento de comprar a passagem. A partir de 2026, vários países da América Latina avançarão na atualização de taxas e impostos vinculados ao transporte aéreo. Esses ajustes costumam ser justificados pela modernização de infraestrutura ou por critérios ambientais, mas seu efeito concreto será um aumento no preço final do bilhete. Em muitos casos, essas cobranças já estão incluídas automaticamente no valor publicado. O passageiro vê um número final mais alto, mas nem sempre identifica claramente quanto corresponde à taxa aeroportuária, imposto governamental ou encargo específico. O aumento existe, mesmo que passe despercebido no detalhamento. Por isso, comparar apenas tarifas básicas pode ser enganoso. Dois voos semelhantes podem incluir estruturas tributárias diferentes. Revisar o detalhamento completo do preço deixa de ser uma formalidade e passa a ser uma prática necessária para compreender o custo real da viagem. Programas de fidelidade, benefícios financeiros ou cartões com vantagens específicas podem ajudar a compensar parte do impacto, mas a chave volta a ser a informação. Entender o que está sendo pago e por que permite tomar decisões mais racionais. Parte 7. A verdadeira diferença em 2026. O cenário que se consolida rumo a 2026 não elimina a importância de chegar cedo ao aeroporto, mas redefine o que significa estar preparado. Pontualidade sem informação já não será suficiente. Os aeroportos, as companhias aéreas e os sistemas migratórios estão evoluindo para um ecossistema integrado, automatizado e com menor tolerância ao erro informal. O passageiro que desconhecer as regras atuais pode enfrentar atrasos que antes eram resolvidos com uma breve conversa. Pequenos detalhes passam a ter maior relevância. Ter clareza sobre as datas de permanência, revisar as dimensões da bagagem antes de sair de casa, confirmar requisitos migratórios atualizados e levar respaldo físico da documentação digital. As mudanças não buscam complicar a experiência, mas otimizá-la. No entanto, essa otimização exige adaptação. Nesse novo contexto, o viajante mais eficiente não é simplesmente aquele que faz mala leve, mas o que entende como o sistema funciona antes de atravessá-lo. Parte 8. Menos margem para o erro pequeno. Durante anos, certos descuidos podiam ser resolvidos sem grandes consequências. Um dado incompleto, uma data mal calculada, uma mala ligeiramente fora do tamanho permitido. Sempre existia uma pequena zona cinzenta onde a intervenção humana compensava o erro. Essa margem está diminuindo. Os sistemas digitais não interpretam intenções nem flexibilizam critérios. Se a bagagem excede o permitido, eles detectam. Se o tempo de permanência supera o autorizado, eles registram. Se um dado não coincide, bloqueiam o avanço até que seja corrigido. A eficiência tecnológica funciona com lógica binária. Cumpre ou não cumpre. Nesse ambiente, erros que antes eram triviais passam a ter peso real. Um excesso de dias na imigração não será uma suposição, mas um cálculo exato. 1 quilo a mais na bagagem não dependerá do olhar do agente, mas de uma balança automática. A nova dinâmica exige precisão. Isso não transforma a viagem em uma experiência hostil, mas sim em uma experiência menos tolerante. O passageiro precisa se adaptar a um sistema em que cada etapa é validada digitalmente. Parte 9. A transição será longa, e isso também é um desafio. Um dos aspectos mais complexos não será o destino final da mudança, mas o tempo que levará para consolidá-la. Durante vários anos coexistirão processos modernos e procedimentos tradicionais. Essa etapa intermediária pode ser mais desafiadora do que o modelo definitivo. Um viajante pode iniciar seu trajeto em um aeroporto com reconhecimento facial integrado, passar por um controle de segurança mais flexível e terminar fazendo conexão em um terminal onde ainda se aplicam normas clássicas rigorosas. A experiência não será homogênea.
Essa falta de uniformidade pode gerar a sensação de que as regras mudam o tempo todo, quando na realidade, o que muda é o nível de implementação tecnológica conforme o local. Entender que essa variação é parte natural do processo evita frustrações desnecessárias. A melhor estratégia durante esse período não é assumir que tudo é moderno, nem que tudo continua igual. É preparar-se para ambos os cenários. Manter a lógica de organização tradicional enquanto se aproveitam as novas facilidades quando estiverem disponíveis. Parte 10. O novo perfil do passageiro informado. Viajar informado em 2026 não significa memorizar cada norma. Significa antecipar. Antecipar as dimensões da bagagem antes de sair de casa. Antecipar as datas exatas de permanência. Antecipar requisitos migratórios digitais. Antecipar que o telefone pode falhar. Antecipar que as taxas podem variar conforme a rota. A preparação torna-se estratégica. Uma bagagem corretamente ajustada evita custos. Um controle claro das datas evita sanções migratórias. Um respaldo físico evita bloqueios diante de falhas técnicas. Cada detalhe conta. Nesse contexto, o viajante que obtém mais vantagens não é necessariamente aquele que viaja com frequência, mas o que entende como o sistema evolui. A informação deixa de ser simples curiosidade e passa a ser ferramenta prática. Parte 11. Eficiência em troca de responsabilidade. O modelo aeroportuário para o qual a América Latina caminha aponta para maior fluidez, menor congestionamento e redução de erros administrativos. Do ponto de vista estrutural, é uma modernização lógica. Mas toda eficiência tem sua contraparte. A responsabilidade individual aumenta. O sistema faz sua parte ao automatizar processos, mas espera que o passageiro chegue preparado. Já não basta apresentar-se com tempo suficiente. É necessário compreender como funciona cada etapa. A surpresa não favorece em um ambiente digitalizado. Em definitiva, 2026 não trará um aeroporto radicalmente diferente de um dia para o outro. Trará algo mais sutil. Um ambiente em que cada processo está interconectado e cada passo deixa registro. Nesse cenário, improvisar deixa de ser uma opção confortável. A verdadeira tranquilidade começa antes de comprar a passagem. Começa quando o viajante decide se informar e se adaptar a um modelo que já está em curso. Parte 12. O aeroporto como sistema integrado. Até agora, muitas partes do percurso funcionavam como compartimentos separados. A imigração operava de um lado, a companhia aérea de outro, o controle de segurança de outro. Com a crescente digitalização, esses limites começam a se desfazer. Os dados do passageiro já não circulam apenas em um ponto específico. A identidade validada no check-in pode estar conectada à imigração. O registro da bagagem associa-se automaticamente ao perfil do viajante. A autorização de embarque depende de verificações prévias integradas. O aeroporto começa a se comportar como um ecossistema interconectado. Isso traz vantagens claras: menos repetições, menos papelada, menos redundância. Mas também implica que um problema em uma etapa pode impactar outra. Se algo não estiver validado corretamente, o sistema pode interromper o processo completo, até que seja resolvido. Nesse modelo, o percurso deixa de ser uma sequência isolada de passos e se transforma em uma cadeia digital contínua. E como em toda cadeia, o ponto mais fraco afeta o conjunto. Parte 13. A pontualidade já não compensa a desinformação. Durante muito tempo, chegar com antecedência suficiente era a solução universal. Se surgia um problema, a margem de tempo permitia resolvê-lo sem perder o voo. Essa lógica começa a se tornar insuficiente. Em um ambiente automatizado, certos inconvenientes não se resolvem simplesmente esperando na fila. Um erro na validação digital, o descumprimento de políticas de bagagem ou uma irregularidade na documentação podem exigir ajustes imediatos que nem sempre dependem do tempo disponível. É possível estar no aeroporto com várias horas de antecedência e ainda assim enfrentar bloqueios que antes não existiam.
A pontualidade continua importante, mas já não é a única ferramenta preventiva. A nova variável determinante é o conhecimento prévio. Quem revisa as condições antes de sair de casa reduz drasticamente a probabilidade de encontrar obstáculos inesperados. Parte 14. O fim do Me Explicam Lá. Outra mudança sutil, mas relevante, é a redução do papel explicativo dentro do próprio aeroporto. À medida que os processos se automatizam, diminui a interação prolongada com funcionários em balcões tradicionais. Muitas respostas já não são oferecidas cara a cara, mas por meio de aplicativos, painéis digitais ou sistemas de autoatendimento. O passageiro precisa chegar com informação suficiente para interagir com interfaces tecnológicas que não improvisam soluções. Isso não significa que o fator humano desapareça. Ele continua presente, especialmente em situações especiais ou contingências. Mas o fluxo padrão da viagem dependerá cada vez mais da interação direta entre passageiro e sistema. Nesse cenário, confiar que lá me explicam pode gerar atrasos. A preparação prévia substitui gradualmente a orientação no local. Parte 15. Uma mudança silenciosa, mas estrutural. Nada disso acontece de forma abrupta. Não haverá um anúncio dizendo que o modelo anterior ficou obsoleto. A transformação é acumulativa, passo a passo, aeroporto após aeroporto, processo após processo. O que em 2026 começa como uma modernização acelerada continuará se consolidando nos anos seguintes. Cada nova implementação reduz um pouco mais a dependência de métodos manuais e aumenta a relevância dos registros digitais. O resultado final não é uma viagem mais complicada, mas uma viagem mais estruturada. As regras são claras, as margens de erro mais estreitas e a rastreabilidade completa. Nesse contexto, a maior diferença não estará na categoria do assento nem na frequência de voo. Estará na capacidade de adaptar-se a um sistema que já funciona sob outras lógicas. O passageiro que entende isso não viaja com ansiedade, mas com previsão. E em uma era em que tudo fica registrado e validado em tempo real, a previsão é a verdadeira comodidade. Parte 16. O histórico do viajante como novo fator invisível. Com a consolidação dos registros digitais, cada deslocamento deixa um rastro preciso. Entradas, saídas, mudanças de voo, alterações de itinerário. Tudo fica associado a um perfil digital cada vez mais completo. Isso não implica novas restrições automáticas, mas sim um acompanhamento mais estruturado. Para quem viaja com frequência, a consistência das informações torna-se fundamental. Um erro repetido, uma discrepância documental ou mudanças constantes podem gerar validações adicionais. O sistema não age por intuição, mas por coerência de dados. Quando as informações coincidem, o fluxo é ágil. Quando algo não se encaixa, o processo é interrompido até ser esclarecido. Por isso, manter documentos, reservas e datas organizados deixa de ser apenas uma questão de conforto e passa a ser uma prática de segurança operacional.